Deputado quer proibir governo de bancar viagens de Janja. Esposa do presidente Lula, a primeira-dama Rosângela da Silva, voltou a ser alvo da bancada bolsonarista na Câmara dos Deputados em razão de suas viagens ao exterior. E o deputado Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, protocolou um projeto que, se aprovado, proibiria o governo de gastar dinheiro com passagens e hospedagens para qualquer primeira-dama. Segundo o texto, fica proibido o pagamento de diárias, passagens, hospedagens ou qualquer outro tipo de vantagem pecuniária para a primeira-dama e seus respectivos assessores. Me parece um factoide, né? Você não poder incluir a primeira-dama numa viagem internacional do presidente, mas o fato é que as viagens da Janja, que não tem cargo público, né, no final das contas, geram muito assunto, né, entre os bolsonaristas. Geram muito assunto entre os bolsonaristas. Agora, uma coisa importante a gente colocar, né? Primeira-dama é um cargo institucional, né? Ela não foi eleita, mas ela tem um cargo institucional, ela tem uma representação que eu acho que faz muita falta a gente regulamentar isso de alguma maneira, sabe? Até para não dar esse tipo de margem. Porque ela é Mas uma quais seriam as pauta... funções de uma primeira-dama? Olha, depende da... A gente vai ter que pensar. Eu acho que a gente precisa ouvir a população sobre isso. O que a população pensa sobre uma primeira-dama? O que ela pode fazer, o que ela não pode fazer? O Estado está financiando ela em eventos ou não está financiando? A gente teve primeiras-damas como a Ruth Cardoso, que foi incrível. A gente tem um Bolsa Família hoje, deva-se a Ruth Cardoso, né? Então, assim, é ruim uma primeira-dama que tem protagonismo? Não sei. Eu acho que a população precisa ser ouvida sobre isso, né? Precisa ser ouvida de fato, porque senão vira essa margem eleitoreira, você fazer um projeto que é claramente uma circunstância, criar aqui um fato e tudo mais, e realmente vira uma vitrine, né? Acho que tem um componente aí na primeira-dama Janja, que é assim, o fato dela ter virado a figura mais influente sobre o presidente, inclusive politicamente, ele que sempre foi muito cercado de aliados políticos de grosso calibre, digamos assim, pessoas muito relevantes que formavam a opinião política dele. Hoje ele está muito isolado, é a crítica que se faz, os próprios ministros criticam isso em off, né? Em on ninguém fala porque todo mundo tem juízo, né? Mas em off, as críticas são nesse sentido. O presidente está meio que blindado pela figura da primeira-dama, que ela é chamada de algoritmo do presidente, né? A pessoa que inclusive faz a curadoria do conteúdo que chega ao celular do presidente, né? Chega a esse ponto. Então isso gera reação dos governistas que reclamam que não conseguem ter acesso como tinham ao presidente. E na oposição, para mim, é um sintoma assim, se eu bato na Janja, eu bato no Lula. E a resposta que o presidente deu na última viagem, até um pouco irritado ali com as perguntas sobre o papel dela, ela faz o que ela quer e tal, aí a oposição vem e fala, agora que nós acertamos ali o coração do presidente, literalmente. Então vamos explorar isso, porque, como a Ellen disse, é um tema que dá muito alcance. As pessoas sempre tiveram muita curiosidade sobre os bastidores do poder. Isso é um tema que sempre, né, despertou curiosidade do cidadão comum. Com a rede social, que os atores políticos começaram a trazer você para dentro da tua casa, né? Quando você mostra ali a Alvorada, e ela fez deu o seu showzinho da posse, né? Fazendo aquele contraponto com a antiga primeira-dama e com o suposto abandono, o estado de degradação que teria sido deixado na residência oficial. Depois ela teve uma derrota porque não teve consequência judicial nenhuma, inclusive questionamento sobre o posicionamento que ela deu. Só que ali, quando ela fez aquele enfrentamento de ela já mostrou que não é uma primeira-dama qualquer, né? Ela está ali para ocupar um espaço político que eu nunca vi no país, assim, nada parecido, não existe nenhum precedente histórico de protagonismo de primeira-dama. E aí tem, assim, isso é um prato cheio para a rede social, né? Quando você expõe o bastidor para criticar o antecessor, você meio que abre o processo e na rede social, a direita, a oposição, tem sido mais eficiente na disseminação das suas mensagens. Uhum. Então, acho que assim, é um combo ali. Dificilmente teria esse movimento contra a Janja se ela fosse uma figura irrelevante. Ela é muito relevante, ela forma a opinião do presidente em muitos temas, inclusive, que as pessoas não têm a menor ideia. Então, atingindo a Janja, você atinge o presidente. Ele se abate com as críticas, com os ataques e questionamentos que são feitos a ela. E a oposição descobriu isso. Então, e é um tema que engaja. Então, assim, a oposição não descobriu isso à toa, porque eles sabem que nessa seara
vai ser um 7-1 sempre na rede social que aparecer a Janja. E eu não gosto muito de puxar essa carta, a Ellen sabe, mas tem um quê de misoginia aí também? Tem. Como se atreve essa mulher a querer ter sem voz dúvida, dentro do né? Ela é uma governo? pessoa altiva, ela é uma pessoa que né, assim, não fica naquele lugar que se espera de uma primeira-dama, né? Se espera que você fique no bastidor, atrás, por trás de... então, obviamente, que incomoda muito mais, né? Se fosse um... Assim, a própria Gleice, né? Ela é ruidosa, né? O ódio à Gleice Hoffmann também tem muito a ver com isso, porque ela é ruidosa. Quer dizer, o Rui Costa pode fazer a mesma coisa, mas quando vem da Gleice, chama mais atenção, Eu me sem lembrei dúvida. disso na época das enchentes no Rio Grande do Sul, quando a Janja desceu de um avião dançando. Também acho que não devia ter feito isso, né? Acho que foi um erro de cálculo dela, né? Dançando uma dança indiana e tal. Era uma viagem a Nova Delhi. Mas 2 anos atrás, Bolsonaro estava andando de jet ski, enquanto a Bahia estava debaixo d'água, né? E não ouviu as mesmas críticas dessa mesma turma. Então, isso, há um fator de misoginia. Bom, a Dilma, né? A Dilma tinha aquela dificuldade de expressão, né? Bolsonaro tinha uma dificuldade de expressão muito semelhante em alguns momentos. E ninguém usava as frases dele para virar meme na internet da mesma maneira. Então, existe um componente de misoginia, mas não é só isso. Acho que nesse caso da Janja não é só isso.